Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Só para registro, esse é o nono vídeo, né, do nosso projeto. No vídeo anterior, a gente fez a movimentação aí de todos os nossos elementos. E aqui a gente deixou por último agora só a criação aqui da animação do pulo e do voo, porque eu iria precisar explicar com um pouquinho mais de calma essas duas propriedades que são de extrema importância para o nosso jogo, já que ela é o que faz aí o movimento do usuário, né? Que vai fazer com que o usuário pegue as moedas, as estrelas e se desvie dos obstáculos. Então vamos só entender a nossa lógica aqui. O que eu preciso fazer é com que o Mario consiga atingir uma altura que permita com que ele se desvie do tubo, a ponto do tubo passar aqui na parte de baixo dele e depois o Mario caia. Automaticamente, ele também tem que atingir uma altura do pulo que permita com que ele pegue a moeda, certo? Então, isso aí é óbvio, né? Outra coisa que eu também precisaria fazer com que acontecesse é com relação aqui à bala. Eu tenho a opção do Mario se abaixar, mas aí isso aqui não é animação. Essa parte aqui vai ser só uma troca da imagem. Essa imagem é menor do que essa. Então, quando o usuário acionar a setinha para baixo do teclado, ele muda essa imagem. Então, por essa imagem ser menor do que a bala, automaticamente ele se desvia. Então, isso aqui não é animação. Agora, com relação à animação, aqui fica a seu critério. Você poderia criar uma forma de que o Mario subisse alto o suficiente para que a bala também passasse por debaixo dele, né? E, então, assim, a gente teria essas duas opções, de fazer com que o Mario subisse uma altura suficiente para se desviar de ambos os dois obstáculos, tanto o tubo quanto a bala, e consequentemente ele pega a moeda, né, se ele estiver na posição aqui que corresponde à moeda, ou você pode fazer com que o Mario suba uma altura apenas que ele se desvie do tubo, obrigando o Mario a se abaixar para se desviar da bala. Então isso aqui eu vou deixar em aberto para que você decida o que você queira fazer. No meu caso, deixa eu só ver aqui a altura que as moedas estão passando. Então, no meu caso, eu vou fazer com que o Mario se desvie de ambos. Ele vai poder se desviar tanto do tubo quanto da bala com o salto. Deixa só eu ver. Vou fazer um teste na mão aqui, só para a gente ver qual seria necessário a altura que o Mario teria que pular para que ele pudesse se desviar da bala ali. Então vou botar aqui 200 pixels. 200 pixels, o Mario continua pegando a moeda e ele está acima da bala, tá vendo? Então o Mario ele tem que atingir 200 pixels com relação à base dele aqui, né, na parte de baixo da tela. Então para isso, a gente vai vir aqui na nossa animação, vamos criar aqui do mesmo jeitinho como foi feito lá, né, o arroba keyframe. Eu vou chamar aqui pulo Mario. Só que diferente dessa propriedade aqui, que seria de para, nós vamos trabalhar com a propriedade de porcentagem. Por que isso? Porque como eu disse aqui, ó, tem uma velocidade em que o tubo se movimenta. A mesma coisa tem uma velocidade que a bala se movimenta. Então, quando o Mario sobe, é necessário que ele permaneça no ar por alguns segundos para dar tempo que o tubo e a bala passe por debaixo dele para só depois ele cair. Porque se isso ocorrer de forma muito instantânea, toda vez que o Mario pular, se ele já cair de imediato, ele vai sempre cair em cima do tubo ou, consequentemente, em cima da bala. Então aqui a gente vai ter que trabalhar com porcentagem por causa dessa situação. Então aqui nós começaríamos com 0%, e aí em 0% é o estágio natural dele, que é o bottom, né? Bottom 0, posição 0. Aí em 30% da animação,
eu quero que ele já atinja o estágio máximo dele, que seria o bottom 200 pixels. Ou seja, em 30% da animação, quando ocorrer 30% da animação, o Mario já atingiu o estágio máximo do pulo dele. E agora aqui eu quero que ele permaneça nesse estágio até 90% da animação, para dar tempo que o Mario permaneça lá em cima e que os elementos passem embaixo dele. E aí somente em 100% da animação o Mario vai voltar para o seu estágio natural, que é o 0 pixels, ok? Então vamos colocar isso aqui na prática para a gente ver como é que vai funcionar. Aqui eu vou apagar aqui, vou deixar o 0, porque é o estágio natural dele. E vamos chamar aquela animação aqui. Ó. Animação pulo Mario. Ela vai ocorrer, acho que meio segundo é suficiente. Vamos deixar ele infinito, para a gente ter uma ideia, e vamos deixar ela linear, né, para que ela não fique... Olha lá, ó. Então vamos ver aqui, ó. O Mario passou... aqui estaria muito rápido ainda, a gente teria que dar aqui um pouquinho mais de tempo para que o Mario possa pular, né? Então vamos colocar 1,5 segundos. Então tá lá, ó, beleza? Ó, dá tempo suficiente para ele se desviar do tubo. Vamos até diminuir um pouquinho aqui. Vamos colocar 1 segundo para ver se seria suficiente. Então lá, 1 segundo, beleza. Ele consegue se desviar do tubo. Aqui não está coincidindo o momento do pulo com a distância da bala, porque a gente está fazendo isso automático, né? Não está sendo pelo teclado. Mas eu acredito que o tempo seja suficiente para o Mario se desviar do tubo e, consequentemente, da bala. Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo de cabeça, tá? Então, assim, eu não estou seguindo aqui uma cartilhazinha já pronta. Apesar de eu já ter feito esse projeto, mas eu não estou usando o que eu fiz como, digamos assim, eu não estou copiando os códigos de lá. Eu estou fazendo o que eu me recordo de mente. Então, se for preciso, depois a gente ajusta isso, não tem problema. A gente vai fazendo e vai testando, porque ó, o desenvolvimento é isso. Você faz, vê se deu certo, depois você vai descobrindo novos erros e você vai se aperfeiçoando. Então eu acredito que esse movimento aqui seja suficiente. Aqui tem um outro detalhe. No nosso jogo, se a gente for ler aqui ó, o nosso brief, tem um ponto aqui ó, com relação ao bônus que ele diz o seguinte, ó, tentar implementar um nível que faça com que o jogo comece em uma velocidade mais lenta, né, e que ele vá aumentando. Então, esse retardo do Mario, ele pode até parecer muito longo agora, né? Você fala assim, pô, mas tá até demorando muito. E talvez até esteja, depois a gente até pode ajustar isso. Mas tem que se lembrar que o jogo vai ter velocidades diferentes. Então pode ser que o jogo comece mais lento do que isso que nós estamos vendo aqui na tela agora. E à medida que vai passando o tempo, né, por exemplo, depois de 20 segundos o jogo fica meio segundo mais rápido, depois de, sei lá, 40 segundos, mais meio segundo, e depois de 1 minuto, mais meio segundo, porque o objetivo aqui não é fazer com que o cara fique uma semana pulando. Então a gente tem que criar um nível de dificuldade para que no máximo o cara consiga chegar aqui a 1 minuto de jogo. Passou de 1 minuto, ou o cara tem que ser muito fera, né, muito ágil, ou ele tem que perder o jogo, porque senão o jogo fica sem graça, já que a gente não tem outros elementos, outros cenários, é sempre a mesma coisa. Então o objetivo é fazer com que o cara perca muitas vezes. E que o pouco tempo de jogo mantenha ele animado, por querer jogar um pouco mais. Né, eu espero que dê para vocês entenderem, mas a lógica que eu fiz é basicamente essa. Então, assim, não se preocupe se isso aqui não ficar muito coerente agora, porque depois a gente ajusta. Mas eu acredito que vai ser mais ou menos isso. Agora, uma coisa que não vai ficar aqui é, por exemplo, todas essas animações que eu coloquei para as nuvens, para o Mario,
as moedas, tubo, bala, estrela, etc. Na verdade, essas animações elas não podem ficar aqui. Por quê? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Quando a gente criar essa tela aqui, ó, inicial, em que o cara vai colocar aqui o nome dele para iniciar o jogo, o nosso jogo, o cenário, ele tem que estar parado lá no fundo. Ele tem que ver só ali o céu azul, o Mariozinho aqui na posição, a grama, mas ele não tem que ver os outros elementos. Depois, quando ele dá o iniciar jogo aqui, ele vem para essa segunda tela, que ela tem um reloginho aqui de 5 segundos regressivo e uma breve explicação aqui do que ele tem que fazer para poder jogar. Então, só depois que ocorrer esses 5 segundos é que os elementos têm que começar a se movimentar. Porque quando a gente colocar a nossa lógica lá no Java, no JavaScript, o Mario vai estar aqui na tela. Se os elementos já começar a se movimentar, à medida que passa esses 5 segundos, ou à medida que o cara demora aqui para poder colocar o nome dele e iniciar o jogo, o tubo já viria aqui, já bateria no Mario e faria com que o jogo acabasse. Né? Então, na verdade, esses elementos eles só podem se movimentar depois que ocorrer essa segunda tela com os 5 segundos e aí o jogo inicia. Então aqui, todas essas animações, elas terão que estar dentro de uma classe que vai ser executada somente depois que esse tempo aqui ocorrer, né? Então assim, agora eu estou colocando ela aqui manualmente só para que a gente veja o resultado. Mas à medida que a gente for fazer o JavaScript, isso aqui não vai ficar aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo mais objetivo aqui, ó. Vamos pegar o Mario. O Mario ele não tem que ficar pulando aqui a vida toda, né? O Mario ele só vai pular quando o jogador usar a setinha para cima do teclado. Então eu tenho que tirar essa animação daqui e aqui em algum local do meu código eu tenho que criar aqui uma classe. Por exemplo, eu vou criar uma classe aqui por fora dentro do meu cenário. Eu vou chamar aqui pulo. Eu vou chamar pular, né? Vou colocar no verbo pular. E aí vou jogar essa animação aqui dentro. E aí o que que ocorre? Vamos voltar aqui para essa telinha aqui maior. Então aqui, ó, vou selecionar o Mario. O Mario tá ali, ele tá paradinho. Então, quando o usuário clicar na setinha de para cima do teclado, aqui dentro do Mario ele vai receber aqui uma classe chamada voar. Peraí, como foi que eu dei o nome lá para... É pular, né? Desculpa, estava escrito ali voar. Deixa eu abrir aqui de novo, não é voar, é pular. Então, olha lá, ó, ele recebe o pular, tá vendo? Só que aí também, né, o pular não pode ficar aqui infinito, porque senão ele vai ficar a vida toda desse jeito, e não é isso que nós queremos, né? Então vamos lá de novo, eu vou atualizar aqui, ele está parado, aí vamos imaginar que a pessoa vai chegar aqui e vai digitar não, né? Vai apertar lá no teclado e ele recebe essa classe. Quando ele receber essa classe, ele pula. Beleza? Então basicamente é isso. Então, essa classe ela tem que ficar fora. Deixa eu apagar aqui no HTML, porque eu acho que eu escrevi aqui, ó, eu botei voar, né? E aqui está errado. Aqui na verdade não tem essa classe voar ainda. Então, beleza. Essa classe aqui, então, ela está externa, né? O JavaScript é que vai colocar essa classe dentro do HTML aqui correspondente à imagem do Mario. E aí faz com que o Mario pule na hora. O mesmo vale para todas essas classes aqui, ó, que está movimentando as estrelas, as moedas, o tubo e tudo mais. Tudo isso aqui vai ocorrer mediante alguma ação somente depois que esse segundo acontecer. Então, muito provavelmente, o que eu vou fazer aqui depois é tipo isso aqui, assim, mais ou menos. Ó. O meu cenário, tudo aquilo lá vai estar parado. Quer ver? Ó? Eu vou até criar agora aqui com vocês. Para eu criar aqui uma segunda classe usando a classe cenário como âncora, eu posso vir aqui, ó,
eu uso o E, né, o E comercial, então eu coloco o E e aí dou aqui ponto start. E aí aqui dentro eu vou colocar, deixa eu copiar todas essas classes aqui que tem movimento. Então, por exemplo, nuvem, eu vou copiar isso e eu vou apagar isso daqui. E aí cá em cima da minha classe start, eu vou chamar essa classe aqui sem essas outras propriedades. Ela precisa ter somente a animação. E faço o mesmo para os demais aqui. Vou copiar nuvens 2, apago essa propriedade, porque ela não vai ter essa animação automática, e chamo ela aqui dentro. E tiro essa propriedade aqui, porque ela já está relacionada lá embaixo. Vamos pegar o tubo também, fazer a mesma. Na verdade, já vou pegar tudo aqui, para não perder tempo. Desde estrela 2 até o tubo. Vou pegar tudo, eu vou vir aqui dentro do start, vou jogar tudo aqui e a única coisa que eu preciso fazer é apagar essas propriedades, porque elas não, elas já estão vindo lá da nossa propriedade base. Deixa eu só apagar aqui que eu vou explicar de uma forma melhor, que vai ficar fácil aqui de entender. E deixa eu apagar todas as propriedades que nós colocamos aqui, porque a gente não vai iniciar com ela automaticamente. Esses dois aqui eu posso apagá-los. Esse aqui eu posso apagá-lo. Estrela 2 eu posso apagá-lo. Então vamos lá. Nosso cenário aqui está parado, tá vendo? A gente não tem movimento nenhum, somente o GIF do Mario, que não tem jeito. A gente até poderia, né, colocar a imagem dele parada e fazer com que ele se movimentasse só depois, mas aí eu não vou fazer isso agora. Só para vocês entenderem o que eu fiz. Cada classe dessa aqui, ó, IMG nuvem, nuvens, Mario, tubo, bala, moedas, 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 estrela, estrela, são as classes, né, digamos assim, as classes base. As classes base, elas estão fora desse start aqui, ó. Elas estão dentro de cenário, mas fora desse start. Esse start, ele acaba aqui, tá vendo? Então, fora dele, nós temos aqui, ó, o IMG Mario pegou essas propriedades, o nuvens pegou essas propriedades, o tubo, a bala, a moeda e a estrela. Cada um deles pegaram essas propriedades aqui. Porém, o que acontece? O que eu disse aqui para o meu CSS? Dentro de cenário, se dentro de cenário tiver uma classe também chamada Start, as propriedades IMG nuvem também vai receber esses atributos. O mesmo vale para os demais aqui. Nuvens 2, tubo, bala, moeda, moeda 2, moeda 3, estrela 2, eles vão também receber essas propriedades. Então assim, você pode ver que aqui em alguns casos eu tenho classes secundárias aqui, ó. Eu tenho o IMG moeda, que ele seria aí para pegar todas as propriedades base, e tem o moeda 2, que é a única coisa que o moeda 2 está pegando. Vamos voltar aqui para ele, ó. Lá embaixo, perdão. O moeda, né, nem tem o moeda 2 aqui. O moeda 2 está só aqui mesmo. Então o moeda 2, ele só tem uma, ele pega uma animação com um segundo diferente, né, que é o retardo diferente. Então assim, se eu abrir o CSS aqui, talvez pode ser que fique menos confuso. Deixa eu abri-lo aqui. Então tá aqui, ó. Eu tenho a classe cenário, eu tenho o cenário.start, tá vendo? Quando tiver cenário.start, ele pega tudo isso aqui, ó. Porém,
daqui, que é até aqui. Daqui para baixo eu tenho um cenário puro. Então o cenário puro, ele vai pegar o IMG Mario, IMG Nuvens, Nuvens 2, tubo, bala, moeda, estrela. Ele vai pegar essas propriedades base. Somente quando o cenário tiver o start também é que ele pega as animações. Então, para ficar mais simples aqui de entender, tá aqui, ó, minha classe cenário, tá vendo? Então tudo tá parado, porque a classe cenário só tem cenário. Se eu vier aqui dentro de cenário e colocar aqui, ó, start, ele faz com que tudo comece a movimentar, tá vendo? Então esse é o objetivo. Vai ser o que? O JavaScript, ele vai fazer essa contagem aqui. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quando ele chegar em 0, o JavaScript vai pegar o meu cenário e vai dar essa classe start para ele. E aí faz com que todos os elementos se movimentem. Eu espero muito que eu não tenha falado de uma forma confusa, porque é bem simples, mas talvez eu aqui não tenha me expressado aqui de uma forma muito clara. Mas qualquer coisa, pausa o vídeo, independente do que eu estou falando, veja o que eu fiz aqui. Então, vou fechar isso aqui só para não confundir. O que eu fiz aqui foi, dentro de cenário, eu criei uma nova classe. Ou seja, é como se ele fosse ponto cenário, ponto start. Se você estivesse fazendo o CSS puro, né, sem usar o SAS, você estaria dizendo isso aqui, ó, ponto cenário, ponto start, e aí teria essas coisas aqui dentro, ok? Só que como a gente está usando o SAS, você usa esse E comercial e dá o ponto start, e aí você coloca o conteúdo aqui dentro dele. Então assim, você está dizendo que somente quando o cenário tiver também o start, o IMG nuvem recebe isso e blá 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 blá, beleza? Então aqui dentro do site mesmo fica assim, ó, cenário parado. Quando o cenário tiver aqui o start, ele movimenta os elementos. Beleza? Então eu espero que tenha ficado claro isso aí para vocês. Com relação ao pulo do Mario, a gente já fez. Então vou marcar aqui o pulo do Mario já desenvolvido. E vamos agora com relação ao voo. Com relação ao voo, a lógica é mais ou menos a mesma. Então a gente tem o Mario. Deixa eu só voltar aqui as movimentações que eu fiz, só para voltar os nossos elementos para a posição que estava na arte. Beleza, então nós temos o Mario que está aqui embaixo. Quando o usuário clicar aqui no botão do espaço, o Mario, a imagem do Mario tem que mudar, né? Essa imagenzinha aqui some, essa imagenzinha aqui aparece no lugar, e o objetivo é fazer com que ela suba, indo um pouquinho para frente, né? Ela vai sair aqui do left 0, vai vir um pouquinho para frente, vai chegar a essa altura, e quando ela chegar nessa altura, ela dá um movimento para frente, depois ela volta novamente e cai. E aí troca essa imagem por essa imagem aqui. Basicamente é isso. A troca da imagem vai ocorrer via JavaScript. Mas a animação a gente vai fazer agora. Então a animação é fazer com que o boneco do Mario esqueça esse bonequinho que está voando. Vamos se concentrar nesse boneco aqui. A gente vai fazer com que esse boneco suba até a altura das estrelas, venha um pouquinho para frente, depois ele retorne e volte cá para baixo. Beleza? Então esse é o nosso objetivo. Para fazer isso, nós vamos usar as mesmas propriedades aqui de porcentagem, que a gente precisa fazer com que também o Mario, quando ele chegue cá em cima, isso dure um pouco, principalmente porque ele vai vir um pouco ainda para frente, ele permaneça no ar por alguns segundos e só depois ele caia. Aí essa queda o usuário não controla, então ele vai ter que fazer de cabeça de uma forma para que ele não caia em cima do tubo ou não caia em cima da bala. Mas aí é um problema do jogador. A nossa animação ela é fixa. Então o que, que a gente faz aqui? Ó? Eu vou vir aqui na minha animação. Vamos lá, vamos criar aqui @keyframe. Vou chamar voo
Mario, lembrando que o nome, né, tanto faz, você pode dar o nome que você quiser. Em 0% é sempre a posição padrão. Então, se nós olharmos aqui no nosso projeto, a posição padrão do Mario, ela é bottom 0, left 0, né? Tá colada aqui no canto esquerdo da tela. Então é bottom 0 e left 0. Só um outro registro aqui também, nem seria necessário eu fazer essa propriedade 0%, tá? Assim como aqui também, ó, eu não precisava fazer isso, porque essa já é a propriedade padrão aqui do Mario, né? Só que eu faço só para ficar claro para a pessoa que estiver olhando o código que essa animação ela começa na posição 0 nessas propriedades. E aí vai se desenvolvendo ao longo do andamento do jogo, ok? Então aqui, em 15% da animação, eu quero que o Mario tenha um bottom. Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Vou colocar 20%. 20% da. Que ele suba, né? 20% com relação à base dele. E que o left dele já se movimente um pouquinho para frente. Então ele vai pegar aqui o left e vai ter uns 50 pixels. Depois disso, eu quero que ele, em 30%, que ele já tenha um bottom de acho que 70%, perdão. 70% e o left dele, deixa eu ver, acho que 150 pixels já é um movimento bom. Depois eu vou colocar na mão aqui esses números para a gente ir testando e aí se for necessário a gente volta aqui e ajusta, tá? Aqui eu estou fazendo só mais ou menos o que eu acho que seria uma boa base, mas depois a gente ajusta isso. Então em 50% ele vai permanecer o bottom com 70%, que esse é o tamanho máximo, né? É o máximo que ele vai atingir da altura aqui da tela. Só que aí eu quero que ele ande agora um pouquinho para frente, que foi esse movimento aqui que a gente fez. Então eu estou calculando que 70% do bottom seja mais ou menos essa altura. E que 150 pixels seja mais ou menos isso. Então ele vai sair do estágio 0 para essa posição. E aí, em 50%, ele ande 250 pixels para frente. Para que se ele pular, né, antes da moeda chegar, da estrela chegar nele, que ele possa vir literalmente de encontro à estrela. Então essa foi mais ou menos a lógica. Então aqui left 250 pixels. Depois também eu vou explicar por que um eu estou trabalhando com porcentagem e o outro eu estou trabalhando com pixel, tá? Porque aqui também vocês vão entender que há diferença entre um e outro. Em 70%, eu quero que ele permaneça nessa posição, então ele literalmente vai ficar do mesmo jeito, para que ele dê tempo, né, de ficar um pouquinho ali naquela posição antes de retornar para o estágio de regresso. Então, 250 pixels. Em 80%, ele já começa a cair. Então, 80% ele vai para... Vamos repetir o mesmo que está em 15% aqui, ó. 20%, opa, bottom. Então o bottom dele volta para 20% e o left dele volta para 50 pixels. E por fim, 100%, né? Quando ele alcançar 100% da animação, ele volta para o bottom 0 e o left 0. Então beleza, vamos aplicar isso aqui no Mario só para a gente ver como é que ficou. Então, animação, eu coloquei voo, né? Voo Mario. Vou colocar ele para ocorrer. Deixa eu ver agora aqui, né? Quantos segundos que seria o ideal para que isso ocorresse?
Ele tem que subir, ficar um pouquinho lá em cima. Deixa eu colocar primeiro um segundo e aí a gente vai experimentando. Vou colocar infinito só para ele ficar subindo e descendo para a gente ver o que ocorre. Então tá lá, ó. Tá vendo, ó? Esse é o objetivo. Aí ele sobe um pouquinho, vai para frente e depois ele cai. Beleza? Eu acho que até a velocidade de um segundo ficou boa. Vamos só colocar aqui para o nosso cenário se movimentar, só para a gente ver se a altura que ele está subindo corresponde à estrela. Então vou dar aqui o Start. Olha lá, ó. Beleza, olha lá, ficou perfeito. Ó. Quando ele sobe, ó, ele alcança a altura da estrela. Então aqui está perfeito, só que perfeito entre aspas. Olha para vocês verem o que ocorre. No caso agora a gente tem que pensar o seguinte, beleza, ele está perfeito para esse tamanho de tela que eu estou usando. Vamos voltar aqui para esse outro arquivo, mas olha aqui, ó, e se o jogador estiver usando uma tela menor que a minha? O Mario está subindo muito e a estrela está passando embaixo dele. E o mesmo se aplicaria aqui talvez se a tela fosse maior do que a minha, né? Então a gente tem que prever essas possibilidades também. Então, como que nós vamos tentar resolver isso? A gente tem que resolver isso aqui de uma forma matemática, para que a gente crie um cálculo para que, independente do tamanho da tela do jogador, o Mario fique sempre na mesma posição. Então, por exemplo, aqui, ó, de cabeça, vamos analisar, ó, essa estrela, né? Então, essa estrela, deixa eu ver se eu consigo achá-la aqui. Estrela, tá aqui, ó. A estrela, a gente sabe que ela fica sempre a 200 pixels do topo. Então aqui do topo da página, a estrela está passando aqui a mais ou menos 200 pixels, certo? Só que o Mario ele é um pouquinho maior, né, do que a nossa estrela. Então como que a gente pode tentar fazer aqui? Vamos tentar fazer uma coisa mais ou menos de cabeça. Eu vou apagar, vou comentar essa animação aqui só para parar o Mario ali no primeiro momento. E vamos trabalhar aqui manualmente primeiro para a gente ver. Existe uma propriedade chamada calc, né? Que você pode aí, trabalhar com cálculo quando você não sabe uma definição exata, né? Para uma determinada propriedade. Então, como que a gente poderia fazer aqui? Eu coloco aqui, ó, 100%. Eu quero que o Mario ocupe 100% do bottom. Isso iria fazer com que o Mario suma, né? O Mario iria sair aqui de 0, iria vir até o topo aqui e ele sumiria. E eu quero que ele seja 100% menos 300 pixels. Ou seja, vamos entender aqui o que eu fiz. Aqui é a posição 0. Então ele está saindo de 0 a 100%. Aí ele está sumindo da tela. Menos 300 pixels. Então ele vai calcular aqui mais ou menos 300 pixels. Vamos fazer um retângulozinho aqui só para a gente ver. 300 pixels seria isso aqui. Então ele vai pegar um Mario e vai colocar abaixo de 300 pixels. Entendeu? Mais ou menos é isso aqui que está ocorrendo. Então, olha a posição que o Mario está ficando aqui, ó. Ele está pegando ali na estrela direitinho. Eu poderia aqui, de repente, se eu quiser ser muito preciso, né, eu poderia colocar aqui 290 para que a estrela passasse mais ou menos na metade ali do tamanho do Mario, né? Então deu para ter uma ideia. Agora vamos ver na prática o que ocorre. Independente agora do tamanho da tela, o Mario vai estar sempre na mesma posição que as moedas. Beleza? Então assim, só um cálculozinho matemático, a gente consegue resolver esse problema. Então basta eu copiar essa propriedade aqui agora, ó, que é o calc. Isso aqui eu posso apagar.
O bottom aqui pode ficar, a animação aqui pode ficar. E eu vou vir aqui dentro da minha propriedade animação. E onde está aqui 70% da tela, eu vou copiar agora, vou colar, né, aquele cálculo lá, o calc 100% menos 290. E eu repito isso nessas outras duas propriedades aqui também, porque elas também trabalham com a mesma posição, né? Já aqui em 20% da tela, eu não preciso me preocupar, porque dificilmente a gente vai estar trabalhando com a tela muito pequena, né? Então, olha lá, ó. Vocês podem ver ó, que agora ó, já está funcionando. Ó. Não importa qual é o tamanho da tela, o Mario sempre sobe no máximo até a altura das estrelas. Então já está funcionando beleza. Então tá lá. Ó. Então nossa animação está feita, tá vendo? Então o Mario sai daqui de baixo, vai lá em cima, pega a estrela e volta. Eu só acho que ele ficou um pouquinho rápido. Eu vou colocar aqui 1,5 segundos para isso ocorrer. Só para ele ocorrer de uma forma um pouquinho mais lenta, tá vendo? Então ele subiu, a queda o jogador não controla, então isso aí o que vai determinar é a própria percepção dele do jogo, beleza? Então tá feito. Aí aqui mais uma vez eu tiro essa animação daqui, porque não é aqui que ela deve ocorrer. Da mesma forma como nós fizemos para o pular, aqui também eu vou criar uma outra uma classe, né, chamada voar, e vou jogar essa animação aqui dentro. Então aqui eu venho aqui para o meu projeto, deixa eu só crescer ele aqui para poder ficar mais fácil. Então se aqui a classe do Mario, se ele receber pular, o Mario pula, beleza? Deixa eu só antes disso, deixa eu tirar esse Infinity, né? Porque a gente não quer que ele ocorra assim. Eu poderia colocar aqui o linear, né, para ele ocorrer de uma forma linear. Mas existe uma outra propriedade, deixa eu só ver qual, deixa eu tentar lembrar qual que era o nome dela. Deixa eu dar um... Ela não é o linear, ela é alguma coisa alt. Acho que é easy alt. Easy alt. O que essa propriedade faz? Ela vai fazer com que a queda seja mais suave. Então ele levanta rápido e a queda ela dá uma suavizada. Do mesmo jeito como a gente tem a linear, né, que faz com que a subida e a descida seja igual, a gente tem o easy out e o easy in e out, que ele faria com que tanto a subida quanto a queda ele dá meio que um retardozinho. Isso aí, essa questão dessas propriedades, se você tiver alguma dúvida, é só digitar aí no Google, né, qualquer navegador, você digita aí, por exemplo, animation, e aí lá você vai ter todos os atributos que correspondem ao animation, né? E aí é só dar uma lida lá no documento para poder aprender direitinho. Então vamos lá, só voltando aqui, ó. Então se o Mario receber a classe pular, beleza? Opa, deixa eu atualizar aqui. Então se o Mario receber a classe pular, ele pula. E se o Mario receber a classe voar, ele voa e desce. Não se preocupe que ele não está trocando a imagem, porque como eu falei, isso aí só vai ocorrer através do JavaScript. A animação movimenta a imagem em si, não importa qual ela seja. Então, mais uma vez, voar, e a queda dele, eu não sei se ficou perceptível aqui, mas ela é um pouquinho suavizada, devido a essa propriedade Easy Out aqui. Vocês façam o teste aí, né, na máquina de vocês, que vocês coloquem com ela, sem ela, e aí você vai ver a diferença entre um e outro. Então, beleza? Todas as nossas animações já estão criadas. Eu vou marcar aqui, ó, criar a animação do voo, já está feito. Todas as nossas animações já estão criadas.
Vou tirar aqui, eu não posso esquecer que eu coloquei dentro do cenário o start, e isso não pode ficar direto, né? É o JavaScript que vai colocar esse start aqui. Opa, então tá lá. Nosso cenário inicia dessa forma, e somente depois que ocorrer lá os 5 segundos é que o cenário recebe a classe start e começa a ver os movimentos. Então toda essa parte de cenário e a parte das animações já estão feitas. Agora a gente precisa fazer as nossas telas. É a tela aqui que inicia, a tela de Game Over e a tela do rank. Feito essas 3 telas, aí tudo agora é só JavaScript. Então no próximo vídeo eu já venho agora aí montando uma tela de cada vez, né, para a gente poder discutir a respeito delas. E depois a gente já entra com JavaScript dando aí a finalização do nosso projeto. Então eu espero que vocês tenham gostado até aqui. Eu sei que às vezes a gente acaba falando bastante, mas é necessário para que fique fácil entendimento para qualquer nível aí do seu aprendizado. Então até o próximo vídeo com o desenvolvimento dessa tela inicial aqui do nosso projeto.